O meu motivo hoje de estar aqui é para trazer uma palavra para compartilhar com vocês. E esta palavra, na verdade, ela não é uma palavra de conforto. Então, olha para o seu vizinho aí do lado e diz assim: prepara teu coração. Amém. Essa palavra não é de conforto, é uma palavra de confronto. Amém? Então, eu convido a todos para estarmos orando. Amém? Amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai e Salvador, queremos, Paizinho, render graças ao Teu santo nome nessa noite. E te pedir, Paizinho, esteja conosco, nos conduza, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és o Deus que nos trouxe até aqui hoje, que preparou essa noite para que aqui estivéssemos, que certamente tem algo a falar aos nossos corações. Eu te peço, Paizinho, que os meus irmãos aqui presentes estejam com a mente, com o coração aberto para receber a mensagem que vem de Ti. E eu, Paizinho, como Tua serva, me coloco ao Teu dispor. E te peço, Pai, me usa, Senhor. Me usa como um vaso em Tuas mãos, cheia do Teu Santo Espírito, a ponto de transbordar o Teu amor, transbordar a Tua verdade e também a cura. Que esta palavra, esta mensagem não venha apenas para nos ensinar, mas também para curar, para transformar. Assim nós te pedimos, Paizinho, toma o controle deste culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, a Bíblia, ela nos fala que todos nós somos pecadores. Pecadores por natureza e também por ações. Conforme o livro de João, João 1, do 8 ao 10. Se vocês quiserem me acompanhar com a Bíblia online de vocês, que a maioria não tem, né? A Bíblia de papel. Então, é o primeiro versículo que a gente vai trabalhar, tá? João 1, do 8 ao 10, a palavra do Senhor nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Se dissermos que não temos cometido pecado, estaremos mentindo. Dito isto, eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre o seguinte. A gente já viu que todos nós somos pecadores, né? Mas de todos os pecados que, infelizmente, porventura, nós venhamos a cometer, qual deles seria o mais difícil de ser vencido? E então, refletindo sobre isso, eu pensei, o que primeiramente vem na nossa mente são os vícios. Porque, afinal de contas, uma pessoa que ela é dominada por um vício, ela tem muita dificuldade de vencer esse vício. Mas a pessoa que é dominada por vício, ela, embora ela tenha muita dificuldade, ela sabe que ela precisa mudar. Ela tem consciência do seu pecado. Sabe que isso prejudica e que ela precisa mudar. Então, se nós analisarmos bem, o pecado mais difícil de ser vencido é aquele que a pessoa não enxerga. É aquele que a pessoa tem, mas ela não percebe que tem. Porque ela acha que está tudo certo com ela. Que ela não tem, que não faz parte da vida dela. Ela não se preocupa com isso. Este pecado, muitas vezes, as pessoas chamam de ponto cego. Mas o nome dele não é ponto cego. E, na verdade, ele é a raiz de todos os outros pecados. O nome dele é orgulho. O orgulho é o pecado mais difícil de ser vencido. E justamente por isso, porque as pessoas acham que está tudo certo com elas. A pessoa orgulhosa, ela não se vê perdida. A pessoa orgulhosa se vê certa. Ela não pede ajuda, ela não reconhece seus erros, ela não aceita a correção, ela não se quebranta. E é por isso que o orgulho é tão perigoso. Porque ele nos afasta. Ele nos afasta das pessoas que amamos. Ele nos afasta da igreja.
ele nos afasta de Deus. Nós podemos estar servindo na igreja, servindo nos cultos, servindo nos ministérios, mas, ao mesmo tempo, estarmos com o nosso coração tomado pelo pecado do orgulho. Podemos ter chamado, podemos ter unção, podemos ter talento, mas se o pecado do orgulho está presente no nosso coração, Deus não derrama a sua glória. Amados, Deus, Ele não quer performance, Ele não quer palco. Deus quer corações quebrantados. Amém? E é por isso que Jeremias já falava: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? E é sobre isso que o Senhor quer tratar conosco essa noite. Sobre o coração orgulhoso, que não se quebranta. Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E a maior vontade dele é ter um relacionamento saudável conosco. Mas muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós não conseguimos manter um relacionamento saudável com Deus. E da mesma forma que Ele quer manter um relacionamento saudável conosco, Ele também quer que todos os nossos outros relacionamentos sejam igualmente saudáveis. Mas, infelizmente, por causa do peso do orgulho, e algo que a gente tem visto assim na nossa caminhada pastoral ao longo dos anos, é que realmente acontece. O peso do orgulho, ele acaba com as melhores amizades. Ele destrói as melhores famílias. Ele desfaz os melhores casamentos. Infelizmente. Famílias são destruídas, casamentos são desfeitos, amizades acabam. E é para nos alertar sobre isso que a palavra de Deus nos ensina. Se vocês quiserem acompanhar no livro de Provérbios 16, 18, a palavra do Senhor nos diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você pode repetir comigo? Eu gosto de fazer repetir certas passagens bíblicas, porque eu imagino assim, pelo menos para mim é assim que funciona, né? Quando eu repito, eu incuto melhor na minha mente, sabe? Eu aprendo melhor, eu percebo melhor. Então, vamos lá. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Glória a Deus. Amados, se analisarmos bem, sempre antes do esfriamento de qualquer relacionamento, teve um coração que deixou de se render. Antes do afastamento, teve a altivez. Antes da queda, teve o orgulho. Então, podemos ver que o pecado do orgulho é realmente a raiz que alimenta e que sustenta todos os outros pecados. Imaginemos assim, vamos considerar como ilustração. Imagina você uma árvore grande, frondosa, cujos frutos, todos eles, infelizmente, são pecados. Tá? É só uma ilustração aqui. Então, a gente olha para a árvore, assim, aqui está a copa da árvore, o tronco, terra, e aí a gente acha, assim, olhando, a gente encontra, aqui está os ciúmes, ali está a inveja, ali está a traição. Aí você procura, mas cadê o orgulho? O orgulho não está. Tem vários, mas o orgulho não está. A gente não consegue enxergar. Então, a gente olha o tronco da árvore, olha, tem terra. E a gente cava, se a gente cavar, a gente encontra a raiz. Essa raiz está escondida embaixo da terra, não é visível. Nessa raiz está o orgulho. Ali, alimentando a árvore dos pecados, sabe? Sustentando, fortalecendo. O orgulho. Veja só. Sabe, gente, o primeiro pecado relatado na Bíblia, lembra, você sabe a história, aconteceu no céu.
Lúcifer, tomado pelo orgulho, sentiu inveja de Deus, quis ser igual a Deus. E por causa do orgulho de Lúcifer, ele sofreu uma queda, caiu, virou um anjo caído. Né? E, posteriormente, toda a humanidade foi atingida por esse mesmo pecado. Depois, através de Adão e Eva. E é por isso que nós não podemos pensar que nós estamos livres do orgulho, pois ele está presente desde o início da humanidade. Infelizmente, vez ou outra, ele pode nos visitar, se manifestar em nossas vidas. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque o orgulho, ele nos cega. Lembra da árvore? A gente procurou e não achou. O orgulho nos cega e nos leva a cometermos outros pecados. Temos vários exemplos relatados na Bíblia. Vou dizer aqui alguns para vocês. Por orgulho, Caim matou Abel. Por orgulho, o povo de Israel precisou vagar 40 anos desnecessariamente no deserto. Por orgulho, Saul perdeu seu trono para Davi. Tem vários na Bíblia. Note bem. Enquanto existir o orgulho, enquanto existir eu sobressaindo, Deus não governa. Vocês acham forte isso? Mas Deus não governa totalmente, se o orgulho está governando seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não entregamos para Deus, nós não damos liberdade para Ele agir. Se torna um impedimento para o Senhor agir em nossas vidas. Precisamos entregar tudo para Deus. Muitas vezes a gente diz que entrega tudo. Entreguei minha vida a Deus, entreguei minha vida a Deus. Será? Será que você entregou todas as áreas da sua vida a Deus? Esta é a grande pergunta. Será que realmente nós entregamos todas as áreas da nossa vida para Deus ter o controle, para Deus cuidar? Ou tem uma área que você não entrega? Tipo assim, daqui até aqui, o Senhor pode tocar. Aqui, essa área. Ah, mas essa aqui não. Essa aqui eu controlo. Isso aqui é comigo. Será? Ou será que você é daquelas pessoas que entrega e pega de volta? Entrega e pega de volta. Como uma brincadeira de criança. Você não confia. Sempre volta, querendo ter o domínio. Ah, entreguei para Deus. Dali um pouco já está pensando naquilo de novo, não descansa. Amados, o que Deus quer de nós é que nós sejamos dependentes dEle. Dependentes como crianças. Como criança que ainda mama, diz o Senhor. Dependentes do Pai. Sabe, eu estava observando essa semana, eu agora sou vó novamente, né? Avó. De um lindo menininho, o Azaf. E aí eu observando ele, nossa, coisa mais linda, mas ele é tão dependente. Só que sabe o que é mais bonito? É a felicidade que os pais sentem na dependência do seu filho. E da mesma forma que nós sentimos essa felicidade quando nossos filhos dependem de nós. Nós somos felizes quando amamentamos os nossos filhos. Nós somos felizes quando alimentamos, quando banhamos, quando trocamos a roupa, quando levamos na escola. E da mesma forma, Deus se sente feliz conosco quando nós nos colocamos como os nossos filhos. Nós colocamos como uma criança na mão dele, nas mãos do Senhor. Amém? E o Senhor, Ele nos chama a atenção sobre isso também. Nos chama a atenção sobre isso, sobre a dependência, tá? Mas também nos chama a atenção sobre aquelas pessoas com as quais nós caminhamos, aquelas pessoas que nós ouvimos, que nós damos ouvidos, que podem nos influenciar, nos aconselhar, e de certa forma nós estabelecemos uma certa dependência. Lá no livro de Provérbios 16, 19, que é o provérbio seguinte do que a gente leu anteriormente, está escrito: melhor é ser humilde de espírito
com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. Então, se a gente, trocando em miúdos, assim, analisando essa palavra aqui, o que seria humilde de espírito? Humilde de espírito é aquela pessoa que é dependente de Deus. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que têm coração ensinável. O que são despojos? Despojo dá a ideia de vitória, sucesso aparente. E os soberbos são os orgulhosos. Então, é como se o Senhor estivesse falando assim, melhor é ser dependente de Deus com aqueles que têm o coração ensinável do que repartir ou compartilhar um sucesso aparente com os orgulhosos. E sobre isso, exatamente sobre isso, tem uma história na Bíblia, lá em 2 Reis 5, se vocês quiserem me acompanhar, por favor, que vai nos ilustrar exatamente ao que se refere esse versículo que acabamos de ler. E eu gostaria de estar compartilhando, então eu vou ler, só que a gente vai ler, a gente não vai ler a história na íntegra, tá? Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós pulamos do 9º até o 15º, ok? Então, Naamã, a história de Naamã. Olha só, Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Então, versículo 9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, a não ser em Israel. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Mas então nós vamos agora fazer uma análise desse texto, rapidinho, para a gente entender o contexto e por que eu trouxe, essa história. Então, amados, analisando o texto, nós podemos ver que Naamã, ele transitou ali, entre o orgulho e a humildade. Porém, ele, na verdade, foi muito confrontado, porque, afinal de contas, ele era um homem muito aclamado, muito conhecido, muito famoso pela sua postura de comandante. Primeiro, ele precisou, olha só, o primeiro confronto dele foi quando ele precisou descer da soberba que a sua postura lhe conferia, de comandante, e dar ouvidos a uma menina serva. Começa aí o confronto dele. Depois, o profeta Eliseu o confronta. Eliseu nem sai para recebê-lo, apenas manda lá um recado. Vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Isso feriu Naamã, feriu o orgulho de Naamã.
pois certamente ele esperava que o profeta o recebesse com honra pela sua posição. Ele esperava, talvez, uma oração em público, algo grandioso. Afinal, ele estava acostumado com esse tipo de tratamento, digamos assim, né? Era isso que ele estava acostumado. Era nada mais, nada menos do que isso, na verdade, que ele esperava. Mas, ao invés disso, ele recebeu uma instrução simples, muito simples, mas bastante humilhante para ele. Mergulhar num rio que não tinha as mínimas condições para banho, porque o Rio Jordão, ele era um rio barrento e de águas turvas. Não era um rio que o povo costumava tomar banho. Então Naamã se irritou, pois se achava muito importante para se sujeitar a isso. O orgulho dele quase o fez voltar para sua casa sem o milagre. Mas então... Então, quem entra na história? Os servos. E, mais uma vez, o orgulho de Naamã é confrontado. Os servos, eles eram homens simples, sem posição, sem instrução, sem importância perante a sociedade na época, mas foram eles que trouxeram o conselho de sabedoria. E aqui está o ponto-chave. Naamã precisou ouvir quem ele normalmente, talvez, nunca, jamais ouviria. Jamais daria ouvidos para os seus servos, jamais daria ouvidos para a menina. Os mansos, os humildes, de coração ensinável. Ele teve que descer. Naamã teve que descer do cavalo, descer da posição, descer do orgulho, descer literalmente nas águas turvas e barrentas do Rio Jordão. Desceu. E, aliás, note bem, não foi apenas um mergulho, foram 7 mergulhos. Foi um verdadeiro processo de quebrantamento. E por que esse processo de quebrantamento? Por que será que Naamã não precisava ser curado apenas com um mergulho? Certamente, apenas com um mergulho, Naamã seria curado da lepra da sua pele. Naamã precisou passar por 7 mergulhos, por esse processo, porque o seu coração estava tão duro, tão orgulhoso, que precisou de 7 mergulhos. O Senhor, na verdade, não estava preocupado em resolver o problema da lepra de Naamã. O Senhor estava preocupado em curar o seu coração. Amém? E muitas vezes é isso que acontece com a gente, sabe? Até que após o 7º mergulho, ele sai completamente curado. Mas a cura veio somente quando o seu orgulho foi vencido. E então, Naamã reconhece a sabedoria de Deus e a soberania do nosso Deus. Amém? Podemos tirar uma clara lição dessa história, gente. Muitas vezes, Deus, Ele não vai agir da forma como nós esperamos, como nós queremos, como nós desejamos, como foi o caso de Naamã. Porque o Senhor, Ele está muito mais interessado em tratar do nosso coração do que resolver o nosso problema. Amém? E Deus ainda faz isso. Tiago vai nos dizer: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Preste atenção. O orgulho nos mantém de pé diante dos homens, mas nos derruba diante de Deus. Amém? Para nós, amados, que somos cristãos, quem é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Amado Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Pois, ao contrário de Lúcifer, que quis ser igual a Deus, Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se apegar. O Criador tornou-se criatura. Ele desceu do seu alto sublime trono, se rendeu
E ele não apenas veio como homem, mas ele veio como servo, humilhando-se ao nível mais baixo da sociedade na época. A sua entrega foi total, aceitando o tipo de morte mais humilhante da época, a morte de cruz. E então, Deus o exaltou soberanamente. Amém? Amém, amados?